Apesar de todas as dificuldades que nós estamos passando, eu acredito que a maior das dificuldades é encontrar um povo que não está pensando, perdeu o senso crítico. E se você perde o senso crítico, é evidente que você perde noção de fazer o conceito das coisas. Você perde a qualidade de cidadão. Você perde isso. Você deixa de existir para ser simplesmente aquele que é dominado. E você até escolhe o seu algoz. Você escolhe a pessoa a quem vai dominar. Nós estamos mergulhados em uma situação tão crítica no Brasil, mas tão crítica, que começa com a condição de termos na presidência da República uma pessoa não desejada. A maioria dos brasileiros não desejou. Não desejou. Seria a forma mais prática, permitir que a própria democracia pudesse fazer a sua escolha, fazer com que aquele que vai conduzir o Brasil seja este eleito ou não eleito, seja aceito ou rejeitado, sem precisar a intromissão das pessoas. As pessoas parecem que não estão entendendo muito bem a gravidade em que o Brasil estagnou. Muitos não estão entendendo, muitos não estão a par, ou não estão querendo, ou estão distantes da realidade, porque você perdeu o senso crítico. Então começa a fazer as suas escolhas em relação a outras pessoas, ao modo que ela pensa. Como a maioria das pessoas, quando se perde o senso crítico, quando não se tem mais a condição de conceito, então as pessoas começam a receber aquelas mensagens. É como se a pessoa quisesse que o outro simplesmente comesse para que você não tivesse a dificuldade de mastigar e matasse a sua fome. Os políticos de hoje, que se encontram hoje no Brasil, eles se encontram nessa condição. Eles sabem que você, que me ouve do outro lado, algumas pessoas não têm mais essa sensibilidade de saber o que está acontecendo. Perdeu essa sensibilidade. Às vezes ouvimos até boas instruções, mas elas não são postas em prática. Elas não têm como ser postas em práticas. O Congresso Nacional hoje e sempre foi o responsável, será o responsável, vai ser responsável por tudo que possa acontecer. Tudo isso que você está vendo, todo esse gastos desnecessários do governo federal, todo esse avanço de impostos, essa expropriação desnecessária feita ao povo brasileiro, tudo isso é culpa única do Senado e da Câmara. Não podemos de forma nenhuma acusar A ou acusar B, mesmo que essas pessoas estejam em evidência. Não há como você simplesmente acusar o que puxou o gatilho sem encontrar o mandante do crime. Não é possível que você simplesmente encontre só no criminoso a responsabilidade, porque por trás do criminoso tem o mandante, tem o mentor. E nós encontramos hoje uma das questões que inflamou o Senado Federal, aliás, a Câmara, mas olha o grupo que se inflamou.
Olha o grupo. Eles não querem, o Senado Federal não quer impeachment de ministro. Isso é só para grego ver. Isso é só para grego ver. O Senado Federal, nos últimos anos, de 85, vamos dizer, 85 até hoje, de 4, 5, hoje é 5 de dezembro, até hoje, de 85 a 2025, até hoje, o Senado sempre aprovou os candidatos ou os indicados do presidente da República ao Supremo Tribunal Federal. Sempre. Mesmo que esses candidatos não tenham a menor condição ou qualquer conhecimento jurídico, mas eles foram colocados. E hoje nós temos vários deles que são mais políticos do que mesmo juristas, mais políticos do que mesmo juízes. Muitos. Essa é a questão que as pessoas têm que pensar. Por que essas pessoas estão chegando lá? Como essas pessoas se formaram? Então entenda que tem um mandante. O criminoso, ele pode até cometer o crime, mas tem um mandante. Tem uma pessoa que é responsável. Então pergunte-se como essas pessoas chegaram lá. Como se tem que passar pelo Senado? Como essas pessoas conseguiram o aval dessa comissão que julga? Nós estamos assistindo hoje, quando se passa uma pessoa dessa pela comissão, que vai sabatinar um candidato ou indicado do presidente da República ao STJ, ao mesmo STF, ao STF, a gente observa que eles já estão indo para lá com a carteirinha assinada. 20 anos. Eles já estão indo. Não sabemos como funciona isso. Mesmo que esteja claro, mas não sabemos como funciona. Não sabemos quem são as pessoas. E o porquê não rejeitar. Aí entra naquela história, nunca nós rejeitamos um indicado do presidente da República. Isso pode causar um constrangimento. Mas constrangimento a quem? Ao Brasil? Que menos, e quando eu falo Brasil, estou falando o povo, menos tem condição de citar um repúdio ao candidato. Então não é o povo brasileiro essa palavra constrangimento. É algo que está acontecendo que não faz parte, ou não faz mais parte, daquilo que entendemos como governo, como república, como cidadania, como soberania, dignidade da pessoa humana, e etc, etc. Mas faz parte de um jogo, de um comportamento político, que é preciso que as pessoas vão prestar atenção. A maioria dessas pessoas, elas já se conhecem. Todo esse mal poderia ter sido evitado na sabatina. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes foi sabatinado pelo Senado. Houve pedido de rejeição, até mesmo da faculdade em que ele lecionava. Os estudantes de direito enviaram os motivos. E foi até mesmo algumas pessoas do Partido dos Trabalhadores foram na comissão, mostraram. Muitos que estão ali é os que estão chorando hoje. Muitos senadores que conduziram o relator hoje, que está em evidência em todo o Brasil e no mundo, foi conduzido por esse Senado. Mas
O artigo 52 da Constituição compete exclusivamente ao Senado Federal. O artigo 52, inciso 1, o mais importante é o inciso 2, que é justamente julgar e processar ministros do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União e membros do Conselho Nacional de Justiça. Essa prerrogativa é do Congresso Nacional, é o que freia, é o que dá limite. E esse limite, ele nunca pode ser ultrapassado pelos motivos, os motivos mais nobres, porque o STF e outros órgãos de justiça não podem, de forma nenhuma, converter seu entendimento jurídico a um entendimento político. Eles são guardiões da nossa Constituição. É prerrogativa do Supremo Tribunal Federal ser guardião da Constituição. Cabe ao Senado e à Câmara legislar. Cabe ao Executivo submeter e aprovar as leis. Isso, o STF não tem nada a ver com a política. Mas olha o que ocorreu. Todo mando da esquerda, ou pedido de investigação, pedido de uma PL, uma verificação de uma PL, ou de um projeto, pedido de investigação de membros de esquerda, de direita, verificação de algum processo, tudo isso eles passam diretamente para o STF, que, se fosse de fato guardião da Constituição, simplesmente rejeitaria, porque a própria casa poderia tratar desse assunto. Não precisava. Mas existe um mando, existe uma responsabilidade. As pessoas que conseguiram chegar nesse conjunto do artigo 3 da nossa Constituição, que é a formação dos poderes, eles se conhecem há muito tempo. Muito tempo. Assim como alguns senadores se conhecem há muito tempo. Existe uma jogada, existe um jogo de poder, de propriedade privada, daquilo que é público, daquilo que é constitucionalizado, aquilo que é constituído através de voto, através das leis. Acima disso, existem grupos acima disso, acima da lei. O artigo 5º, ele fala que não há ninguém acima da lei. Mas existe sim, existe se romper a Constituição. O que nós vimos essa semana em relação à proteção e à blindagem de alguns ministros para que eles não possam sofrer impeachment é inconstitucional. É inconstitucional. Porque isso poderia se desmembrar para outras classes. Outras classes. Desde segurança pública, educação, medicina, e isso vai ou pode acontecer essa avalanche. O médico pode se blindar por uma acusação qualquer do próprio Conselho de Medicina ou qualquer pessoa que se sentiu lesado ou um erro médico, então ele já se blinda. O policial já pode se blindar em relação a isso se houver uma acusação indevida. A professora ou o professor. Então isso é inconstitucional. É inconstitucional. E a pior do entendimento desse comportamento é que o órgão
ao qual ficou responsável para pedir o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é a Procuradoria, também está subordinado ao artigo 52. Artigo 52, inciso 2. Então não tem sentido, não tem uma curva perfeita para se chegar a essa colocação. O Senado hoje ele está simplesmente a voz do presidente que representa os demais, está um pouco arisco em relação a isso, mas isso é a alegria de todos os senadores, porque muitos pedidos chegaram ao Senado e eles não fizeram nada e fizeram muito pouco em olhar para aquilo, se não jogar na lata do lixo ou sentar em cima. Sabemos muito bem disso. Então, não é que o Senado despertou. Então, a gente precisa entender o brasileiro, o digno brasileiro, está tão decepcionado, tão cheio de esperança que as coisas possam mudar, que uma atitude como essa os pais ficam eufóricos a ponto de planejarem ou festejarem o que pode ocorrer amanhã. Quantas vezes o Lira, quando presidente da casa, deu sinais que iria tomar providência? Como ele iria tomar providência? Se é um dos quais mais indicou pessoas, assim como Renan Calheiro, assim como ele, assim como outros, indicaram os seus para cargos, fatiando aquilo que não lhes pertence, que é a República. E um monte de pessoas, principalmente esses que se encontram na chamada direita, discutem entre si. Não é possível que as pessoas estejam vendo. Porque se você que me ouve, está do outro lado. Se essa tal de direita que você ou qualquer outra pessoa, eu os vejo de cima ou vejo de fora. Se eu encontrar uma pessoa decente, eu com certeza eu tenho um prazer de concluir o meu voto. Mas o que nós estamos enxergando, eu me refiro a mim e a outras pessoas que estão vendo de cima, o que nós estamos enxergando é que não tem saída. Porque essa medida que foi tomada por um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, se fosse, e só foi tomada porque não existe democracia, e se fosse tomada, imediatamente, o presidente da casa já abriria a sessão para assim tomar as devidas providências conforme o rito constitucional, 52, inciso 2. Pronto. Não precisava mais nada. Não existe. O que nós temos que entender é que no Brasil, quando se chega assim a um posto, aquilo ali é o máximo e ninguém pode tocar. Porque não pode tocar, não é porque chegou ao máximo, é porque tem um monte de tentáculos. Os tentáculos estão em tantas casas, em tantas pessoas poderosas, que as pessoas começam, esse não. E acaba que esse torna-se intocável. Em casos que ocorrem, como esse do Banco Master, por exemplo, teve um dos ministros que pediu sigilo absoluto. E o que ocorre se a gente descer a pirâmide, a escala da pirâmide, para chegar à base da pirâmide? O que acontece quando fazemos coisas erradas? O que nós fazemos? As pessoas de costume se escondem. Elas escondem o que fazem. Elas põem sigilo, ninguém pode saber. É o que muitos na área da desordem, da ação criminosa fazem, que é o que fomenta o crime, que transporta a droga, o que vende arma para o traficante, o que fornece toda a liberdade para que ele possa agir. Então é tudo escondido. O presidente da Alerj foi preso recentemente porque
ele, de uma forma oculta, ele informou a um dos seus pares de uma operação da Polícia Federal. Ele foi responsável. Por que que aquele que coloca em sigilo algo que deveria ser às claras não pode ser responsabilizado? O artigo 52 pode fazer isso, mas nós perdemos esse entendimento. Quando eu digo nós, estou me referindo ainda nessa paleta da democracia, ainda referindo no que a gente pode dizer nós, em relação ao Senado. Mas os senadores estão extremamente felizes com essa medida. Felizes. Porque tira toda a responsabilidade deles de serem o que pode julgar. Eles ficam com as mãos. Sabe a história do César? Eu lavo as minhas mãos. Já não é mais com a gente. Que se ocorrer algum problema, que ocorra. Nós não temos mais essa autoridade. Só que não reconhece a inconstitucionalidade. E eles ficam o quê? Lava as mãos. E o pavão tem que fazer o seu show. O presidente do Senado tem que fazer o seu show, tem que fazer a sua representação. E as pessoas começam a acreditar, começam a ficar eufóricos, muitos acreditam. Eu não sei se é pela inocência ou é porque ainda se encontra no balde de lixo, ou ainda experimentando a lavagem, e às vezes sente vontade de sair, mas infelizmente pela forma em que estão recebendo as informações, as pessoas tornam-se tão envenenadas que acaba se indignando, ficando indigna de serem capazes de sair daquele local, ou digno ao mesmo tempo de saber que a resposta que vão ter é positiva, só que não vem a resposta. As pessoas ficam perdidas. E nós estamos aí encontrando pessoas aí eu chamo de direita, dessa polaridade, ao qual, perdendo o senso crítico, as pessoas mergulham nas ideias da polaridade política, um fica torcendo pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo, e na verdade os jacobinos, os gerondinos ficam se discutindo à toa, e era simplesmente uma fase de quem era, na França, eram os que sentavam do lado direito, era um da direita, os que estavam da esquerda eram da esquerda, mas não era porque tinha ideologia, era simplesmente porque era um pró-monarquia, outro não, radicalmente não. Então, tornaram isso, e o mundo achou que a forma empregada, esquerda e direita, são formas de debater, de destruírem, se gladiarem uns aos outros em defesa de duas pessoas que estão em cima, que estão rindo dessa infelicidade de todos os brasileiros, estão se matando aí nas ruas, estão se matando, não pode conversar, porque tem sempre uma questão que envolve não o seu raciocínio prático, o seu senso crítico, mas o comportamento. Ah, mas o Lula falou isso. Não, mas o Bolsonaro falou isso. O Lula falou aquilo. Não, mas o filho dele falou aquilo. Discute pensamentos que não são de si mesmo. Deveriam ser, mas não são porque perderam, estão dominados. É isso que destruiu a democracia. Tornam-se elementos classe, simplesmente classe. Na verdade, esse pessoal que aí se encontra na esquerda venceu. Fez todos classe. Todos. Independente de quem quer que seja. São classes, perderam a noção do que é brasileiro, do que é ser Brasil, perderam a noção do que é ser uma nação, do que é ser soberania, do que é ser cidadania, o que é ter dignidade da pessoa humana. Perderam. E aí estamos encontrando de vez em quando pessoas falando sobre assuntos. Você vê que pessoas não tem o hábito. Essa pessoa vê, você viu que a pessoa falou? Você diz, não, eu não vejo. Aí eu converso sobre algo que
que eu tenha lido, quando eu não sei o assunto, eu vou comprar um livro para poder entender sobre o assunto. E nós estamos perdidos em meio a esse embate que não vai a lugar nenhum. Estamos deixando as coisas acontecer. E quando estamos deixando acontecer, as coisas acontecem, mas nunca para o bem da democracia, onde a maioria entende que tem democracia. Mas não tem democracia. Nós temos grupos e classe. E que cada um tenta lutar da melhor maneira possível, culpando um e culpando o outro. Sabendo que o culpado é aquele que está falando. O culpado é aquele que está falando. É aquele que está acusando, é o que é o culpado. Mas não temos o senso crítico e nem temos a capacidade de olhar e saber quais são os motivos e quem são que estão colocando em prática os motivos. A gente começa a acreditar nessa polaridade política, de um lado do lado do outro. Repito, se tiver pessoas que possam pôr em prática aquilo que de fato se encontra hoje, se encontra escrito na Constituição, de fato, sim, vamos ter uma aprovação, vamos dar essa aprovação. Mas não estando na Constituição, não importa como ou quem você queira alcançar, está fora, está errado. Isso é inconstitucional. E hoje, o que eu vejo como mais inconstitucional é justamente o Congresso Nacional, que deveria fazer o seu papel e não fazem, porque se encontram nesse mesmo nível, nesse mesmo comportamento. Jantam e almoçam, tomam seus melhores uísques, suas melhores roupas, onde sabemos muito bem que a parte que vigia, a parte que observa, a parte que está atento, jamais poderia sentar na mesma mesa do político, do executivo, não importa. Nem mesmo comparecer a eventos promovidos pelo executivo. Algumas pessoas da área judiciária nem poderiam comparecer. Simplesmente para que não possa dar brecha a comportamentos ou ideias, ou que nós, entre os mortais, você folgou demais. Essas coisas nós estamos vendo acontecer no Brasil. E é essas coisas que nós estamos aprovando, com duas ideias, a que chamamos esquerda e direita, porque na realidade nem sabemos o que de fato está acontecendo no Brasil, se você permanecer. Mas se você sair, com certeza você sabe e vai saber o que de fato está acontecendo, quando você vai começar a enxergar as pessoas que estão cometendo os erros e estão acusando. E as pessoas que estão prometendo o que não vão conseguir. É justamente tirar essa esquerda do poder, da forma que se encontra hoje. Eles não vão conseguir tirar nenhum da esquerda que se encontra hoje no poder. Com essa falácia, com esse comportamento simples, de simplesmente substituir a casa por pessoas mais novas e continuar a mesma ladainha de democracia, continuar com a mesma conversa sem uma ação concreta, esperando vitórias, esperando comportamentos, coisas pequenas, sem que o povo de fato possa ter o gozo da verdadeira ação dos seus representantes, ou ter as suas vontades materializadas através de seus representantes. Isso já acabou. Agora, tem pessoas que não têm coragem de dizer isso que eu estou falando. Pense o que achar ou o que deva pensar. Mas é possível fazer isso sem agressão? É possível. Reconstruir. E reconstruir
a Constituição e reconstruir a democracia, vai levar uns 50 anos de novo. 50 anos. É que a gente pode pensar em ter uma nação. Por enquanto, podemos até tentar manter-nos em pé, porque o pior ainda vem. Um abraço a todos. Até mais.